Gente, eu postei um vídeo despretensioso no TikTok, coisa que eu posto sempre. E aí simplesmente deixei lá. Quando eu fui ver, horas e horas depois, já tinha mais de 20 mil visualizações, não sei quantos comentários. Porque às vezes eu esqueço que toda vez que eu falar alguma coisa sobre Portugal, eu vou ter que ouvir vários portugueses xenofóbicos dizendo que os portugueses não são xenofóbicos. Ah, isso aqui é a minha vida, né? E eu vou responder aqui alguns dos comentários. A gente vai ver juntos e a gente vai respondendo juntos, tá bom? Porque assim, eu já fiz inúmeros vídeos no TikTok respondendo essas coisas, essas mesmas coisas que a galera comenta sempre. Mas aqui no YouTube não tem tantos. Então, eu acho que esse é o momento, né? Gente, desculpa atrapalhar o vídeo de vocês. O vídeo que a gente vai ver agora foi removido do TikTok, tá? O TikTok entendeu que eu não estou respeitando as diretrizes da plataforma e que eu estou espalhando discurso de ódio com esse vídeo. Então, assistam esse vídeo, vejam se vocês acham que existe discurso de ódio, né? Porque pro TikTok existe, eles baniram, mas o Instagram não baniu. Se quiser ir jogar o seu ódio lá no Instagram, pode, porque o TikTok também não baniu ninguém que tá me xingando na DM, tá? Só o meu vídeo mesmo. Então, vamos ver. O que vocês acham? Olha, eu não vou nunca conseguir entender qual é o problema do português com a imigração. Me desculpem, mas não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça um povo pobre, de um país pobre, que se muda de seu país para morar em outro país, para tentar condições melhores de vida e que não atura que outras pessoas façam a mesma coisa no país deles. E eu vou te explicar por que essa galera não atura. Porque na cabeça deles, eles podem imigrar. Você não. Gente, sempre foi assim. Eles pegaram, entraram nos barcos e foram pra puta que o pariu, sair destruindo o mundo inteiro. Na cabeça deles, isso é direito deles. Agora vai nós querer, se mudar, trabalhar, tirar documentação, pagar imposto. Não, aqui não, porque o meu sangue é azul e você não quer misturar o meu sangue com o seu. Ai, bicha, pelo amor de Deus. Aí depois quando a gente fala de colonização, vocês ficam, ai, mas faz tanto tempo, continuas falando disso, você continua pensando assim? Um post dizendo assim, sabe que na Suíça, para ter nacionalidade suíça, temos que viver no mínimo 10 anos na mesma comune. Nunca precisar de ajudas, nunca dever nada e outros requisitos. Por que raio fazem tanto drama por Portugal querer estabelecer regras? Porque a Suíça não precisa de você. Tá respondido? A Suíça não precisa de você, Portugal precisa da gente. Acho que é muito simples, né? Não se iludam, gente, por favor. Quando vocês verem que um país está facilitando o processo de imigração, é porque eles precisam. Ninguém deixa os outros entrar por causa de ser bonzinho, tá? No mundo capitalista em que vivemos, se a gente está sendo aceito aqui, é porque eles precisam da gente. Para gerar dinheiro, para ter mão de obra barata e para o país ir para frente, né? Não é possível que vocês não consigam entender isso, me desculpa. Aí a pessoa disse aqui, ó, sou portuguesa e concordo, peço desculpa a todos que passam por estas dificuldades. É muito triste, realmente. Vários portugueses dizendo, sou portuguesa e concordo com você, tenho a mesma questão que tu, falou tudo, pura verdade, pipipi. Aí tem um idiota que comenta, grande André, com várias mãozinhas rezando. Nem tem André nesse vídeo. Tô saturada também, sinceramente, só me apetece pegar as minhas coisas e ir embora, a Bárbara Fagundes falou. Eu também. O Todo Tid Press falou, nós portugueses não estamos preparados para essa conversa, mas aí para qual conversa vocês estão preparados, gente? Porque parece que é nenhuma. No mínimo do básico das coisas que eu falo, é um bocado de gente chovendo hate nos comentários. Eu falo o óbvio do óbvio. Portugal precisa de imigrante para poder girar a economia. O pessoal vem, calma aí, porra. Qual é a conversa que vocês estão preparados? Nenhuma, me desculpe, né? Não está preparado para nenhum tipo de conversa. Que não seja, obrigada, Portugal, por me acolher e me fazer tão feliz. Eu já falei sobre isso antes, tá? Tem vídeo meu no TikTok falando que imigração não é para ter gratidão. Imigração não é romance, imigração não é amor pela terra. Imigração é trabalho. Ponto. Falar uma coisa que pode ser achismo da minha cabeça, eu posso estar falando a maior atrocidade da humanidade, tá? E aí vocês vão me perdoar logo depois, ou não, me crucifica aí nos comentários. Mas o que eu percebo da minha visão, que é desse tamaninho, né? Mas tudo bem. Eu percebo que os portugueses têm uma relação muito estranha com a pessoa que o contrata, com a pessoa que o manda fazer o trabalho.
Foram inúmeras as vezes que eu vi portugueses em situação de trabalho horrível e eles não reclamam de nada. Ai, não, você tem que ser grato porque o seu patrão lhe dá o salário para você comer todo mês. Gente, isso é uma mentalidade tão pequena. Porque quando vocês me falam que eu tenho que ser grata por Portugal ter me acolhido, é a mesma coisa de vocês dizerem que eu tenho que ser muito grata ao meu empregador por ele pagar o meu salário, sendo que eu estou trabalhando. O mínimo que ele pode fazer é pagar o meu salário. Então, o mínimo que Portugal pode fazer é minimamente facilitar, entre muitas aspas, a retirada do meu visto, a emissão do meu cartão de residência, o meu acesso ao hospital público, o meu acesso ao seguro-desemprego. É o mínimo que Portugal pode fazer, já que eu já estou contribuindo com a força do meu trabalho, assim como os outros imigrantes e outros portugueses também estão. Então, assim, vocês precisam parar de se contentar com o mínimo. E eu já vou juntar isso numa outra resposta de um outro comentário aqui, tá? Que as pessoas ficam constantemente dizendo, ai, mas aí você... É por isso que a gente fala mal de vocês, porque vocês não param de reclamar do país que acolheu vocês. Se vocês não reclamam quando as coisas não estão boas para vocês, isso é uma questão de vocês e não minha. Eu sempre fui de reclamar quando as coisas não estão boas. Eu reclamo até quando as coisas estão boas. É de graça reclamar, gente. Tá achando ruim, fecha o vídeo. Oxi, 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 né? Ai, pra mim não dá. O Eli, né, que está de luto, comentou assim, blá, 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 blá. Ai, eu me divirto. Ele tem um nome escrito numa língua que eu sou incapaz de decifrar. E ele tem uma bandeira, que se eu não me engano é a bandeira da Alemanha, no perfil. E ele fala como um português. O que eu tô entendendo desse comentário dessa pessoa? Que ele mora na Alemanha. Ou seja, mais uma vez, o meu ponto é comprovado como verdade. Ele, português, pode morar na Alemanha. Eu, brasileira, não posso morar aqui. Vamos ver o que ele diz. Ah, é fácil. Nós não temos problemas com a imigração em si, mas sim com a imigração ilegal e imigrantes que não respeitem a nossa língua, costumes, leis e tradições. É bem fácil de entender, né? E aí eu queria traçar um paralelo. Eu queria traçar um paralelo muito rápido. Quando vocês, povo imigrante que entrou numa caravela e foi até o Brasil, e chegou lá, vocês respeitaram a nossa língua, a nossa cultura, os nossos costumes, as nossas tradições? Eu não acho. Desculpa, gente, eu tô maluca? Porque até onde eu sei, eles não respeitaram tanto que até hoje a gente tem que travar uma batalha gigantesca para implorar de pé junto para que o nosso presidente tenha um mínimo de respeito de delimitar as terras do povo indígena no Brasil. Terras essas que eram completamente do povo indígena. Passaram a ter o mínimo dos mínimos. E quem foi que fez isso? Ai, mas vai falar de colonização? Eu vou continuar falando de colonização, enquanto a sua mentalidade for de colonizador, ponto final. E aí os comentários. A Ceilá comentou, se a AIMA funciona mal, como queres que eles tornem ilegais? Obrigada, Ceilá. E o restante é treta. Isso só se aplica praticamente para qualquer imigrante que não seja europeu ou da América do Norte. Fala pra ele, Ceilá. Tem uma atriz estadunidense que quer comprar uma casa no Sul. Acha que ela sabe um pouco de português? Sem contar nos descontinuados visto Gold. Vou corrigir um pouquinho aqui a sei lá, porque a Nicole Kidman é australiana, até onde eu sei. A Debbie falou assim, não é bem assim. Na realidade, nós brasileiros, totalmente regularizados, que cumprimos todas as regras de um cidadão aqui, ainda sofremos muita xenofobia. Aí, o filho da... Desculpa, ó, não vou poder falar essas coisas. O arrombadinho de bandeira da Alemanha falou assim, eu sou chamado de nazi porque eu sou metade alemão. É a vida. Ai, que difícil. Ai, gente, eu tô muito mal por ele. Meu Deus do céu, eu vou ter que parar de gravar o vídeo. Eu tô muito mal por ele. Imagina como é difícil, gente. Você ser metade alemão e alguém chegar pra você e te chamar de nazi. Ai, que difícil. O que eu acho curioso é, será que você foi chamado de nazi por ser metade alemão? Ou porque tu tá compartilhando umas ideias meio tortas? Fica aí o questionamento. Ah, e mais. Desculpa, tem mais um pouco sobre esse nazi aqui. Porque você perceba, ele diz que se incomoda de ser chamado de nazi por ser metade alemão, mas ele pode
chamar imigrante do que seja porque ele acha que ele tem esse direito. Ou seja, mais uma vez se prova meu ponto. O europeu acha que ele pode tudo e ninguém pode nada com relação a eles. Vocês são burrinho, hein? Ei, vamos combinar? Galera que colonizou o mundo inteiro, que criou um continente que nem existe. Criou um continente que nem existe para poder comandar o mundo, roubou o mundo inteiro, explorou o mundo inteiro e não conseguiram minimamente estudar. Não conseguiram minimamente aprender coisas. Vocês são burro de verdade, desculpa. A Firmina falou, então não sei, 22 anos aqui, 20 anos de contribuição e mesmo assim sou olhada com ódio, mas tem muita gente que é boa e gosta de nós. Concordo. Ou seja, vocês são melhores e os únicos que merecem emigrar em qualquer mundo, dando razão à reflexão da moça no vídeo. Foi o que o príncipe falou, concluindo o que eu tinha dito. Só uma desculpa para justificar a intolerância de alguns com os imigrantes previamente selecionados. Eu falo português, mesmo matriz cultural, sem registro criminal, já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi um preto volta para tua terra, mas também sei que não são todos assim. Pronto, eu quero usar o ponto do Paulinho para poder desenvolver um pouco mais também. Nós somos, como imigrantes, uma comunidade. Nós deveríamos ser uma comunidade ainda mais fortalecida, mas de certa forma nós somos uma comunidade. Dentro dessa comunidade existem muitas particularidades. Existem pessoas de pele mais escura, existem pessoas de pele mais clara, existem pessoas de feições mais europeias, existem pessoas de feições mais asiáticas, existem... Tudo isso a gente sabe que existe. Tudo isso a gente coloca dentro de uma grande bolha, mas cada uma dessas pessoas vai ter diferentes particularidades e vai experienciar a vida na Europa de uma forma diferente, tá? Isso tem que ser dito. E aí, uma coisa que eu quero... Gente, por favor. Eu vou dizer de novo. E eu vou dizer quantas vezes forem necessárias. Enquanto houver um imigrante, um em situação de preconceito, de xenofobia, de discriminação, todos têm que estar insatisfeitos. Todos nós. Então, muitos desses comentários aqui dizem, ai, mas não é bem assim. Com os brasileiros a gente não é assim. Foda-se que você não é assim com os brasileiros. Foda-se que você escolheu uma dessas tantas nacionalidades que migram pra cá pra você aceitar. Isso pra mim não melhora nem um pouco a minha vida. Não melhora nem um pouco o meu cenário. Porque hoje você tá dizendo que escolheu aceitar os brasileiros, amanhã você pode não aceitar. Porque você já é xenofóbico. E não é porque o seu ódio não está sendo direcionado completamente pra mim que significa que eu vou estar feliz agora. Porque diferente de você, eu não me preocupo só com o meu umbigo. Então, se hoje, magicamente, todos os brasileiros fossem extremamente bem aceitos em Portugal, ainda assim eu não ia parar de falar de xenofobia. Como que vocês não conseguem entender isso, gente? É bizarro. O César Vale, ele fala assim, que é por conta de comentários como o meu, que os portugueses ficam dizendo que imigrante é ruim. Isso é uma técnica muito comum, né, na retórica, de você virar o argumento para a pessoa sem realmente dar nenhum tipo de sustentação para ele. Então você está dizendo que as coisas que a gente passa aqui com relação à dificuldade de tirar a documentação, ainda que toda legalizada e tudo sendo pago direitinho, com relação à dificuldade de encontrar trabalho, com relação à discriminação no trabalho, com relação à intolerância religiosa, com relação ao racismo, você está dizendo que tudo isso que a gente passa aqui, e quando eu falo a gente, é a comunidade de imigrantes como um todo, porque mais uma vez eu preciso reforçar, eu não estou falando só do meu umbigo, porque se fosse só do meu umbigo, meu amor, eu moro aqui há 7 anos. Eu tenho meu emprego, eu tenho minhas coisas. Nada, se o problema fosse um português desgraçado me gritando na rua, eu tava feliz demais. Mas não é bem assim para o resto da comunidade. E eu não estou falando só sobre mim, porque diferente de você, eu tenho um pouquinho mais de visão sobre a situação das outras pessoas. E foda-se eu. Voltando. Então você está dizendo que toda essa violência sofrida é porque um ou outro brasileiro foi lá e postou um TikTok falando mal de Portugal? Você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem com a minha cara. Você tá de sacanagem com a minha cara.
Que a gente tem gente que tá aqui há 4, 5 anos batalhando para conseguir pegar uma porra de uma documentação que seja, para poder ter o mínimo de dignidade, para poder voltar pro Brasil para visitar os pais, para poder fazer o mínimo que um ser humano pode fazer. E você tá dizendo que isso tudo tá acontecendo por causa do meu vídeo no TikTok. Realmente o César precisa de tratamento. Vamos lá, a Vera disse, se ouvissem bem as notícias, não dizias isso. Os portugueses nada têm contra os brasileiros. São bem-vindos se for para trabalhar. Eu odeio eu odeio ficar ouvindo esse mesmo comentário toda vez, gente. Caraca, é muito bizarro. Quando alguém chega para você e diz assim, eu estou passando por isso, normalmente essa pessoa não está inventando. 1 milhão de pessoas dizendo a mesma coisa, normalmente é porque tem alguma coisa acontecendo. Então, querida Vera, quando você chega no comentário, você sendo portuguesa e diz que os portugueses não têm problema nenhum com os brasileiros, você está dizendo que eu estou mentindo para você na sua cara. Você está dizendo que todas as situações de xenofobia que eu vivi aqui, que os meus amigos viveram aqui e que vivem até hoje, foram mentira. Você está dizendo, literalmente, você está tirando a gente para maluco. Você está dizendo para mim que os portugueses não fazem o que você está fazendo agora. Vamos ver aqui os comentários que respondem os comentários da Vera. Pior que eu não vejo falando de angolano, Guiné, Moçambique, só vejo falar de nós brasileiros, mas se olhar bem as outras nacionalidades, tem muito mais gente à toa nas ruas. Esse comentário do Fernando é completamente idiota também. Pra você ver que tem idiota de toda nacionalidade, tá? Muito importante mencionar, quando eu digo que tem vários portugueses idiota, eu não tô dizendo que o brasileiro não é também, que tem uma galera idiota de todas as nacionalidades. O Prince responde novamente, porque o Prince está nas trincheiras comigo. Eu não conheço ele, mas a gente está junto. Eles falam de imigrantes e nesse contexto estamos todos incluídos. Fala pra eles, Prince! Olha, vocês brasileiros são mais tolerados, porque a maior parte são até brancos. Fala, Prince! Agora achar que nós, angolanos e outros irmãos de África, sabem como nos tratam, ratos, restos, etc. Só pra teres noção então, mano. Não adianta também você se virar com outros povos imigrantes. Estamos todos no mesmo barco. Gente, o Prince, ele é maravilhoso, pô. Ele é maravilhoso. Ele foi cirúrgico nesse comentário. Cirúrgico. Sim, a maioria dos brasileiros que vêm para cá são brancos. Por que a maioria dos brasileiros que vêm para cá são brancos? Porque, infelizmente, a diferença racial e a diferença social no Brasil andam lado a lado. A maioria das pessoas que têm condição financeira de imigrar no Brasil são as pessoas brancas. Pasmem, quem diria que 500 anos depois a gente ainda está colhendo os frutos da atrocidade que foi a época da escravatura? Pasmem. A gente passa por tipos diferentes de preconceito, mas no final das contas nós estamos tudo no mesmo barco. A Idelmira Santos Cruz falou, pois não é contra a imigração branca, é contra a imigração preta, né? E ainda dizem que Portugal não é um país racista? Fala pra eles, Idelmira, se esquecessem de quando decidiram colonizar outros países, muitos desses países eram da gente preta. Sinceramente, mudem o discurso. Parem de misturar alhos com bugalhos. Aprendam a dizer exatamente qual imigração vocês são contra, países e nacionalidades. Por que vocês estão a atacar todos de forma geral? Tá, eu tava concordando muito com a Idelmira até essas últimas frases, tá? Até dizer assim, aprendam a dizer exatamente qual imigração vocês são contra, países ou nacionalidade. Eles já sabem dizer isso, gente. Eles já sabem dizer isso. Eles dizem muito simplesmente, se você é dos Estados Unidos e se você tem a pele clarinha, vem. Se você é do resto da Europa, vem. Se você é do Canadá, vem. Se você é da Austrália, vem. É assim. E tudo isso aliado, obviamente, ao tom de pele claro, tá? Tem todas essas nuances. E não se preocupe, Delmira, eles já disseram quais imigrantes que eles querem e quais que eles não querem. Agora, o fato deles estarem sendo burros com relação a essa imigração já é uma outra coisa. Por quê? Eles querem os imigrantes que têm mais dinheiro. Porque eles acham, para o meu país eu vou querer quem tiver mais dinheiro. Só que o que Portugal precisa não é de dinheiro de norte-americano que vai chegar aqui, vai pagar quase nada de imposto, vai comprar prédios e prédios e vai alugar tudo por preço caríssimo. O que Portugal realmente precisa é desse pessoal que vem para dar o sangue no trabalho. Agora, o que os portugueses querem já é outra história, né?
Até porque eles também não querem misturar muito a corzinha deles. O comentário da Elaine aqui. Infelizmente não são todos os portugueses, não. A Elaine queria que todos os portugueses fossem xenofóbicos. Ela disse que infelizmente nem todos são. A Ana Jacob falou assim, aqui é o cu da Europa, o quintal da Europa, é que os imigrantes que carregam esse país. Pensa um dia sem imigrante aqui seria um caos. Quem iria estar na obra, quem iria entregar comida na casa deles, quem iria limpar a casa deles e todos os outros trabalhos que não querem fazer. Vou te falar, Ana, isso é problema na Europa inteira, tá? Se a gente tivesse o mínimo de organização e a gente fizesse uma greve de imigrantes por uma semana na Europa, uma semana inteira, os imigrantes pegam tudo e fazem uma greve. Todos nós. Acabou, fia. Acabou. A gente não aprendeu a se unir e a se revoltar contra as coisas que nos fazem mal. Infelizmente. Mas isso aí é a vida. A classe trabalhadora também, se fizesse a mesma coisa, alcançava muitos lugares. Menina, não é só Portugal, é a Europa toda, a galera fala aqui. Aí o Sandro, vê bem o comentário do Sandro. Gente, vou te explicar. Por dados altos, um português trabalha na fábrica X e ganha 50 euros. O imigrante faz o mesmo por 20 euros. Muito burro. Ponto 2. Reformados com 40 anos de desconto recebem 300 euros. O emigrante, disse ele, emigrante com E, sem ter descontos, recebe 700 euros. Completa falácia. 3. Num país pequeno com 10 milhões de habitantes, não pode receber quase 3 milhões de imigrantes. Não há infraestrutura nem para os que estão cá. Ai, é muito burro esse comentário. Meu Deus, eu quero arrancar meus próprios cabelos. Tudo que esse cara tá dizendo aqui é mentira. Vamos lá. O português trabalha na fábrica e recebe 50 euros, o imigrante faz o mesmo por 20 euros. Isso é mentira. Como eu já falei para vocês há um pouquinho de tempo atrás, é muito comum que os portugueses não reclamem da situação de trabalho que eles têm. Para eles, salário mínimo foi. Eu já trabalhei com inúmeras pessoas que trabalhavam há 20, 30, 40 anos no mesmo restaurante, recebendo o mesmo salário mínimo e não reclamavam, não davam um ai. Folgavam uma vez por semana, tinha horário para entrar, não tinha horário para sair e não diziam um ai. Eu já fui demitida por isso, gente. Eu já fui demitida por bater o meu pezinho e dizer, ei, no meu contrato assinado eu tenho 2 dias de folga, por que você tá querendo me dar só um? Aqui não. Reclamei, bati de frente, não deu 6 meses, fui demitida. O salário mínimo existe justamente para que não exista essa possibilidade de uma pessoa chegar e fazer o trabalho por 5 euros que deveria valer 40. E outra, a culpa não é da pessoa que está aceitando o trabalho. A culpa é do empregador, que não vai pagar um salário básico, do governo, que não fiscaliza para que o salário seja pagado corretamente. A pessoa que está trabalhando precisa comer. Se ela disser que não, ô filha da... Meu irmão, não tem como, véi. Não tem como, eu estou suando no sovaco. Puta que pariu. Você está com fome e você precisa pagar o seu aluguel, senão você vai ser mandado para a rua. E aí você tem um emprego que vai te pagar o salário mínimo, 800 euros, sei lá quanto é que é o salário mínimo agora, 800 euros, e você tem um outro emprego que vai te pagar 500 euros. Obviamente, você vai tentar pro de 800. Quando você tenta pro de 800, o cara fala assim, pô, não vai dar para tu trabalhar aqui, porque tu não fala português. Então, você não vai ser contratado. Chega o cara de 500 e fala assim, mano, eu te ponho para fazer esse trabalho aqui agora, tu vai montar estoque aqui da loja para mim, não vai precisar falar com ninguém, te dou 500 conto, tu trabalha 8 horas por dia. Tu quer isso? Tu tá afim de receber 300 euros a menos? Não, mas ou é isso, ou tu não come e tu é colocado pra rua. Qual é a tua opção? Tu vai ficar com fome? Tu vai morar na rua até tu conseguir um emprego que tem o salário que você sonha? Essa ideiazinha de liberal otário me deixa possessa, porra. Ideiazinha de liberal otário. Porque vocês estão agindo como se o motivo pelo qual o empregador pagasse pouco é que eu não tô pedindo salário suficiente. Faz o seguinte então, Sandrinho, chega pro teu empregador agora, e fala, empregador, ou você dobra a porra do meu salário agora, ou eu vou embora. E me diz o que é que ele vai dizer. Faz isso. Se o problema é que a gente não está sabendo pedir salário, faz isso.
Depois tu me conta o que vai acontecer. Se ele não vai contratar outra pessoa. Ai, mas aí é porque a outra pessoa vai aceitar. Você está colocando a culpa na pessoa por um problema que é estrutural. Pelo amor de Deus, liberalzinho de merda. Pelo amor de Deus, liberalzinho de merda. Toma vergonha na tua cara. Você acha que eu recebo o salário que eu recebo porque eu quero? Você acha que se eu não quisesse, eu não tava recebendo 50 mil euros por mês? É falta de querer, liberalzinho de merda. Eu não tô conseguindo mais. Eu acho que eu gosto de passar raiva. Eu acho não, eu tenho certeza. Então eu vou respirar fundo e eu vou ler o comentário da Margarida. E ele vai estar aqui na tela também para vocês lerem junto comigo. Tá bom? Não é nada disso. A maioria dos portugueses nada tem contra os brasileiros. Já disse o ponto de que a minha contestação com relação à imigração não se restringe somente aos brasileiros. Se de hoje para amanhã os portugueses decidirem amar os brasileiros, eu ainda vou bater o meu pé e dizer: vocês têm que respeitar as pessoas das outras nacionalidades também. O que o povo português está fazendo com o povo indiano é desesperador. É desesperador. É assustador. Com o povo paquistanês, assustador. Não vai estar bom até vocês aprenderem a respeitar todas as nacionalidades. Mas há que entender que chega uma altura que não é viável aceitar tantas pessoas de fora. Meu amor, Margarida, se não fosse para aceitar pessoas de fora, eles fechavam as fronteiras. Você está entendendo que você está reclamando para a pessoa errada? Se você acha, no fundo da sua ignorância, da informação que você tirou do meio do centro do seu ano, se você realmente acha que o problema de Portugal é que tem gente demais por aqui, 10 milhões de gato pingado, bicha. Se você realmente acha isso, você era para estar reclamando com o seu governo e não com as pessoas que estão vindo. Se as pessoas estão vindo é porque o governo permitiu, colocando a culpa na pessoa sobre um problema que é estrutural. Por favor! 2 segundos de pensamento. Isso não é um ataque, a Margarida falou. Mas repara, vocês querem sair do Brasil porque consideram Portugal um país melhor para viver bem e tem a facilidade da língua. Mas vai chegar uma altura em que já não será mais viável, porque não há casas. Olha o liberalzinho de merda botando a culpa na pessoa por um problema que é estrutural. Ô Margarida, sai do Facebook, do TikTok, do Instagram, abre a porra da porta da tua casa, Margarida. E veja em volta quanto apartamento tem para alugar. Ô Margarida, abre o caralho da tua porta da tua casa, Margarida. Olhe em volta. Não está faltando casa. Não é possível, Margarida, que se você der uma volta no seu quarteirão, você não vai ver um apartamento vazio para alugar. Para de culpar a pessoa por um problema que é estrutural. Não está faltando casa. Faça uma pesquisa. Veja quantos apartamentos vazios tem em Portugal. É muito rápido, eu já falei isso para vocês antes. Abre a porra do Idealista. Abre o Idealista e dá uma olhadinha. Quantos apartamentos para arrendar aparecem por hora naquele aplicativo? É falta de casa, Margarida. Vamos lá. Já não há sistema de saúde que aguente, porque contratar mais médico é um absurdo. É melhor culpar a pessoa que ficou doente. Caralho, muito burra. Mas não devem exigir coisas que não exigem no vosso país sem darem nada em troca. Oi? Que papo é esse? Ai, porque você não cobra isso do seu país. Eu cobro isso do meu país, mas eu não moro no meu país, Margarida. Veja se faz sentido, Margarida. A minha dificuldade no dia a dia é que eu não tenho um médico aqui. Veja se faz sentido eu fazer um vídeo reclamando do SUS, Margarida. Se eu não tô usando o SUS, bicha. Faz sentido isso. Ô Margarida, eu vou te chamar mais uma vez pra tu ter 3 segundos de lucidez, porra. Imagina que tu vai morar na Holanda. Tu precisa de um serviço público na Holanda. Tu precisa de um médico. Tu vai fazer um vídeo pro TikTok reclamando do SNS, Margarida? Ou tu vai reclamar do sistema público da Holanda, bicha? Então, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É assim em todos os países desenvolvidos. Já começa, né? Países desenvolvidos. Vai tomar no cu.
Se querem que Portugal continue ser uma boa opção, não dá para aceitar toda a gente. A gente vai ter que selecionar. Vão ficar os que têm a pele mais clarinha, vão ficar os que têm a religião parecida com a nossa, vão ficar os que não reclamam, vão ficar os que aceitam tudo calados. É lógico, e sim, os portugueses emigram. Quando chegam, têm as mesmas dificuldades que vocês e já abalam conscientes de que não será fácil. Ninguém falou que seria fácil. Venham, façam as coisas de forma legal, mas respeitem o país que vão ser acolhidos pela maioria. Pessoas mas há em todo lado. Espero que tudo te corra melhor em Portugal. O único momento em que a Margarida fez sentido foi nas duas últimas frases. Que ela falou, pessoas más há em todo lado, concordo, e espero que tudo corra por melhor em Portugal. É isso, Margarida, eu não tô falando de mim. Pra mim já correu melhor. A empresa que eu trabalho tem plano de saúde. Eu recebo um salário que eu consigo morar na minha casa. Pra mim já correu melhor, não é sobre mim. Vocês precisam parar de achar que tudo que a gente fala é relacionado com o nosso próprio umbigo. Meu Deus do céu. Lipa, apenas Portugal quer imigrantes para trabalhar e não buscar social. Foi assim que vocês escravizaram as pessoas. Vocês queriam gente para trabalhar e não para ser gente. Presta atenção, Lipa, você está transformando o ponto que eu falei em 100% verdade. Vocês querem gente para trabalhar e não para ser gente. Vocês querem gente que trabalhe, mas gente que não more. Vocês querem gente que trabalhe, mas gente que não fique doente. Vocês querem gente que trabalhe, mas gente que não perca o emprego. Gente que não precise ser tratada como gente. Foi assim que esse povo escravizou a população africana e indígena no Brasil. Vocês não conseguem perceber o que vocês estão dizendo, não? Que, mano do meu céu, mano do meu céu. Aí, ó, para a Suíça e para a França, nós vamos à luta e não para o social. Então, quando vocês estão lá na Suíça e na França, vocês não ficam doentes? E quando fica doente, faz o quê? Vem para Portugal? Pra ir no médico? Entendi. A única coisa que eu não entendo é de sermos um povo pobre, o que vão para lá fazer. Então, o Just Me Live Music, que tem uma bandeira de Portugal e uma da Inglaterra, o que me fala que ele é daqui, mas mora na Inglaterra, provando mais uma vez que o meu ponto é real, ele diz que ele não entende porque se é um país pobre, o que que a gente vem para cá fazer. Primeiro, não é da sua conta o que que eu vim para cá fazer. Se o governo me deu um visto e eu posso vir para cá, não é da sua conta o que que eu quero fazer aqui e o que que eu não quero fazer aqui, né? Começa aí. Mas beleza, então quer dizer, Just Me Live Music, que quando você estiver no Reino Unido, você não pode reclamar de nada. Ainda que você more lá um tempão, ainda que você faça tudo o que você tem que fazer, você entende que quando você está no Reino Unido, você não pode reclamar de nada. Você não entende isso, porque você pode migrar, a gente não. Eu vou ter que ficar dizendo isso 30 mil vezes? O Rui Daniel falou, como diz um velho ditado português, calado eras um poeta, calada, né? Que eu sou mulher. Nunca vamos entender e eles nunca vão mudar de pensamento, exatamente. Gente, o vídeo tá acabando, tá? Porque eu não aguento mais, eu tô suando, eu tô irritada. Deixa o like, se inscreve, que eu vou ler mais 3 comentários aqui, tá? Os 3 últimos. É assim. O que eu não entendo, o Diogo Oliveira falou. O que eu não entendo é que a pessoa grava um vídeo falando um monte de merda. Está tranquilo. Se fosse português falando, seria tudo preconceito, racismo, xenofobia. Portugal é uma mãe em relação à imigração. Vai ver outro país. Eu morei em Portugal durante um bom tempo. Será que o Diogo não é daqui? Nunca tive nenhum problema com português. Eu acho que o Diogo é brasileiro. Tá vendo como tem gente burra em todo lugar? Pelo contrário, sempre fui muito bem tratado, e eles pegam os barcos, assim como França e Espanha, entre outros. O fato de que outras pessoas fizeram o que fizeram com a colonização e destruíram metade do planeta, não significa que vocês estão certos por terem feito o mesmo. Eu tô assumindo que o Diogo é brasileiro por conta da forma que ele falou. Diogo, você é o tipo de imigrante que caga com a nossa luta, porque você acha e você está unicamente preocupado com o seu próprio rabo. Você vai dizendo, eu nunca passei por isso. Sim, alecrim dourado, o mundo não gira em torno de você. Várias pessoas passam por isso, mas você não se importa, né? Claramente. Pra gente ver que gente burra tem em todo lugar. Também é importante. Eduardo Moutinho, português, comentou
em inglês. Você viu as taxas de crime que aumentaram desde que as portas da imigração abriram? Vários brasileiros e pessoas de outras nacionalidades estão acima da taxa de crimes em Portugal. Isto é mentira. Já foi dito pelo diretor da Polícia Judiciária que isso não faz sentido nenhum. Nós não temos uma taxa alta de imigrantes cometendo crimes. Os imigrantes são os que menos cometem crimes. Tá bom? Então, se você acredita nisso, você comprou um discurso idiota porque você não se deu o trabalho de pesquisar, porque você já está pré-programado a ser racista e a ser xenofóbico, então você escolheu acreditar nisso, sem sequer fazer uma pesquisa. Parabéns, você é burro. Esse aqui é muito bom. Alguns dos principais argumentos econômicos incluem concorrência no mercado de trabalho, a preocupação de que imigrantes aceitem empregos por salários mais baixos. Eu já falei sobre isso, gente. Gente, vai tomar no cu. Vocês são muito ruins mesmo no trabalho de vocês, porque vem um cara de outro país, sem documentação, que não fala a língua e consegue tomar o emprego de vocês. Que porra de trabalho é esse que vocês estão fazendo? Caraca! Pô, pra tomar meu emprego, a pessoa tem que ser muito melhor do que eu no que eu faço, né? Agora, chegar uma pessoa que não fala a língua, que não tem histórico, que não tem currículo aqui, que às vezes nem estudou, a pessoa que chegou sem documentação e consegue roubar teu emprego, meu irmão, você tá precisando performar melhor no seu emprego. Porra, não é sobre aceitar salário mais baixo. Parem de culpar as pessoas por problemas estruturais. Parem. Bom, eu não vou conseguir encontrar o comentário, mas basicamente o comentário final, que eu vou colocar o print aqui para vocês, diz algo em torno de dizer assim, que os portugueses, quando foram colonizar, eles não destruíram país nenhum. Eles chegaram lá e eles montaram escolas, e eles montaram igrejas, e eles deram civilização e roupas para as pessoas. Que quando chegaram em África, desenvolveram a economia dos países da África, que não sei o que, vocês vão ver. E esse comentário prova todo o meu ponto. Esse vídeo poderia ter 30 segundos só eu exibindo esse comentário. O quão delusional, o quão fora da realidade você tem que ser de chegar num lugar onde já tem gente, dizer que você descobriu, acabar com a cultura das pessoas, acabar com a religião das pessoas, acabar com a língua que as pessoas falam, maltratar as pessoas, matar as pessoas, sequestrar as pessoas, escravizar as pessoas e você ainda assim achar que a sua forma de lidar foi a melhor possível, porque se não fosse assim, a gente não ia estar civilizado. Mas é engraçado que esse argumento funciona pra gente estar civilizado, mas não funciona pra gente estar fudido. Porque, ai não, faz muito tempo. Colonização faz muito tempo. Vocês ainda estão falando disso? Você também está falando. Você está falando que hoje a gente é civilizado só porque você foi lá e desgraçou com o nosso país, né? Então, a colonização, ela perdura quando você quer usar ela para uma coisa boa, que já é uma atrocidade. Mas, se a gente estiver falando que hoje a gente tem diversos problemas econômicos, sociais, enfim, entre outros, de violência e etc., devido à forma como o país foi colonizado, vocês dizem que não pode usar. Para isso não pode usar esse argumento. Então, assim, gente, isso aqui é um grande vai tomar no cu, tá? Para todo mundo que faz esse tipo de comentário. Eu, mais uma vez, preciso reforçar, eu sei que não são todos, mas eu não vou ficar aqui mencionando cada um dos portugueses que eu conheço que não é xenofóbico, ou cada um que eu conheço que é. Eu sei da minha vivência, do que eu vejo, das notícias, das pessoas em minha volta e dos estudos que existem, porque a gente faz ali um bem bolado com tudo isso, e é assim que a gente chega nessas conclusões. Se você não tá afim de entender, aí realmente você vai ficar igual aqui a nossa querida Margarida, entre outros, que não para de falar besteira. Espero que tenham gostado do vídeo. Vocês normalmente gostam de me ver passar raiva. Comentem aqui embaixo todas as questões xenofóbicas que vocês têm para comentar, que eu já sei que vocês vão comentar, e depois vão dizer que não são xenofóbicos. Obrigada e até o próximo vídeo.